Olá, muito boa tarde. O estudo histórico do catolicismo português nos meados do século XX é essencial para conhecer o processo social, político e económico da história de Portugal, tanto nesse período como no tempo que se percorre até aos dias de hoje. Paulo Fontes investigou as décadas de 40 e 50 num projeto académico para doutoramento. Um trabalho agora publicado e que apresentamos neste programa, onde é precisamente o nosso convidado, o Dr. Paulo Fontes, vice-diretor do Centro de Estudos de História Religiosa de Portugal, da Universidade Católica Portuguesa. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Muito boa tarde. Uma entrevista a propósito deste volume, deste grande volume, que é o resultado do seu doutoramento. Perguntava-lhe antes de mais, Dr. Paulo Fontes, porque esta investigação em torno das elites são determinantes para perceber o catolicismo português neste período e, sobretudo, a repercussão que ele depois teve até ao momento presente. Muito boa tarde e obrigado pelo convite. De facto, estudar o catolicismo português no século XX, e concretamente as décadas que eu estudei foi as décadas de 40 e 50, obrigou-me a definir duas coisas. Um ponto de observação e um eixo de análise. O ponto de observação foi uma organização que foi a Ação Católica Portuguesa, que existiu como corpo orgânico entre 1933 e 74. Ela continua a existir, movimentos que vêm dessa tradição e que são de ação católica, portanto queria salvaguardar esse aspecto com a sua dinâmica própria, mas a instituição, a Ação Católica Portuguesa como um todo, essa tem as suas balizas bem demarcadas. E foi a partir dessa organização, que foi muito significativa, porque era a organização oficial dos leigos para uma presença recristianizadora na sociedade. O eixo que eu tive que seguir para captar, digamos assim, o essencial, aquilo que poderia ser um dos elementos essenciais da presença como os católicos tiveram na sociedade portuguesa, foi tentar perceber de que modo, quais eram as grandes questões que se colocavam, e essas grandes questões, em vários meios, da juventude aos adultos, em vários meios sociais, como era a gíria da Ação Católica, assim os definia, do meio estudantil, ao meio operário, ao meio agrário, ao meio universitário, independente, portanto, percorria-se a história do AEIU, não é? Os meios agrários, o eu estudantis, os independentes, os operários, os universitários, portanto, eram 20 organismos especializados que integravam uma única organização e organizada hierarquicamente. Porquê que eu escolhi o tema das elites? Porque, de facto, na modernidade põe-se um problema que é o da relação entre dinâmicas massivas, com a emergência das classes médias, dos processos de urbanização, de industrialização, e o aparecimento das chamadas classes médias, e, portanto, novas sociabilidades que emergem. E aí, os diferentes atores sociais, quer no campo político, quer no campo cultural, quer no campo religioso, vão estar atentos a essa relação com essa nova realidade e como é que procuram estar atuantes. Não só oferecer velhas formas, digamos, de sociabilidade do passado, mas novas sociabilidades que exigem também novas lideranças. E daí o termo de elite. A noção de elite para o catolicismo significa basicamente a capacidade de formar, dentro de um modelo que se definia como integral, lideranças nos vários setores da sociedade. Isso, de facto, foi marcante. Se nós formos percorrer desde o sindicalismo até à vida política, passando pela vida cultural, nós encontramos nos grandes nomes da sociedade portuguesa das décadas de 60, 70 e depois já do 25 de Abril e até aos dias de hoje, se formos questionar e indagar onde é que muitas dessas pessoas tiveram o seu período inicial de formação, foi precisamente na Ação Católica Portuguesa. Aparentemente com um paradoxo, sendo a Ação Católica Portuguesa um movimento orgânico, hierárquico para massas, gerou afirmações individuais, gerou elites. Exatamente. E isso é, digamos assim, aí teríamos que distinguir entre o que é o seu discurso e o que é a realidade. Quando estamos a falar de massas, a Ação Católica, no seu auge, terá tido 100 mil associados plenos. Agora, a dinâmica de massas não significa necessariamente uma dinâmica de pertença imediata, quer dizer, aliás, para se pertencer havia todo um processo de iniciação que era feito, não é? Desde o aspirante,
até se passar a efetivo, a militante e depois dirigentes. Portanto, era um processo que tendia, portanto, a dirigir-se a setores especializados, a formar essas pessoas nas várias áreas e por esse grau de especialização, desde a juventude aos adultos, como digo, e, portanto, gerava naturalmente essas tais lideranças e essas tais elites que se afirmavam. Que tiveram afirmação no interior dos próprios movimentos de ação católica, no interior do catolicismo? Ou... Eles eram, antes de mais, dirigentes internos, mas também eram figuras que depois acabavam por se projetar pelas iniciativas que a ação católica produzia, inicialmente. Repare-se, nos grandes congressos, chamados grandes congressos dos anos 50, houve desde 47 até 55, realizaram-se em Portugal uma meia dúzia de congressos com dinâmicas massivas. Por exemplo, o grande congresso, chamado Grande Congresso da JUC em 53, onde sobressaíram figuras como Adélia de Cedas Nunes e Maria de Lourdes Pintacil, que eram os dois presidentes gerais na altura da JUC masculina e da JUC feminina, que foram pessoas marcantes depois na sociedade portuguesa e que mobilizaram cerca, na altura, de 2.000 estudantes, o que era uma percentagem muito significativa relativamente ao que era a população universitária nessa altura. Com sucesso depois nos propósitos reformistas que quiseram implementar, tanto na sociedade como na Igreja Católica em Portugal? Esse é um elemento importante. A novidade da ação católica, nascida nos anos 30, é que ela, vindo de uma ideia que vem de trás do movimento católico, que é a ideia de que a regeneração da sociedade só se fará por uma regeneração moral e religiosa, e daí o paradigma da recristianização, ela alia uma ideia que é moderna, que é nova, digamos assim, que é a ideia da militância. E a ideia da militância em ordem aqui à transformação da sociedade. E, portanto, a ação católica vai gerar dinâmicas onde o reformismo, digamos assim, social, cultural, político, que vai nascer dos seus membros e das suas próprias dinâmicas, é consequência da procura de uma vivência mais autêntica, mais evangélica, digamos assim, do próprio catolicismo. Portanto, é por uma motivação profundamente religiosa que se procura essa recristianização da sociedade. E que começa a perceber... Diga. Com sucesso? Eu penso que, historicamente... Estou a recordar-me daquela formulação poética do Rui Belo, nós os vencidos do catolicismo. Se abordarmos à distância, já vou a essa expressão e a esse poema que é muito significativo. Eu diria que se nós abordarmos com distância histórica, veremos que, de facto, a ação católica preencheu um campo indiscutível e que cumpriu um papel que nenhuma outra organização, digamos assim, teve nesse período. Portanto, pelas dinâmicas que gerou, pelas conflituosidades que gerou, quer no interior da Igreja, quer no interior da sociedade, em relação da Igreja Católica, por exemplo, com o poder político, na definição de onde é que acaba o social e o religioso, e começa, por exemplo, o político. O contexto do Estado Novo não foi o mais favorável, não é? O quadro do Estado Novo era um quadro de limitação das liberdades cívicas e políticas. Portanto, era um Estado autoritário, onde, portanto, um governo que exercia o seu poder ditatorialmente, com recurso à censura, à polícia política, de que, aliás, a própria ação católica, a dado momento, foi objeto. Repare-se que os congressos não continuaram por imposição, digamos assim, do poder político. Porquê? Porque esse tal associativismo católico, quando refletia a partir da sua matriz religiosa e de catolicismo encarnado na dinâmica social, trazia implicações políticas. As conclusões da JOC foram proibidas de ler, do Congresso da JOC em 1955, foram proibidas de ler no encerramento público da associação. Que é precisamente a fotografia que está na capa deste livro, é essa fotografia que está exatamente na capa. Porque foi também um congresso maciço, no sentido em que mobilizou muita gente, quer na realização, quer sobretudo numa dinâmica preparatória. Porque há que não esquecer que isso tinha uma perspectiva formativa e de envolvimento das pessoas e de responsabilização dos seus membros. E aí está a sua modernidade. A ideia da militância era a ideia muito comum às várias forças políticas na altura, portanto, a ideia de um futuro que há a construir. O hino da ação católica diz isso. Há caminhos não andados que esperam por alguém.
E termina assim, na sua conclusão também o professor Paulo Fontes. Exatamente, são caminhos em aberto. São caminhos em aberto. E eu voltava à questão dos vencidos do catolicismo. Nessa procura de caminhos, houve gente, houve setores, houve gerações, podemos dizer, sobretudo a partir final dos anos 50, que, fruto da sua busca espiritual, intelectual, vão afirmar uma convicção que se começa a distanciar daquilo que o catolicismo mais oficial lhes permite e lhes oferece. O que não significa um afastamento propriamente da matriz e da convicção espiritual e religiosa profunda. Porque se nós formos analisar esse poema, e aliás já uma tese, uma dissertação de mestrado, precisamente em torno dessa geração e em torno desse poema, nós, os vencidos do catolicismo, eles são vencidos de um certo catolicismo, diríamos assim. Eles consideram-se vencidos de um catolicismo triunfante, hegemónico, que no fundo, onde eles não conseguem encontrar um espaço de respiração suficientemente aberto como aquele que eles desejavam afirmar na sua própria busca personalizada, portanto, dentro do personalismo cristão, valorizando já muito claramente a ideia da cidadania. Portanto, a tal diferença já não apenas afirmar uma presença e uma ação enquanto católicos organizados, mas porque católicos. Em torno do exército a Cristo Rei. Já não regimentados no exército de Cristo Rei, mas agindo na sociedade por sua conta e risco. Aliás, é isso que a Ação Católica lhes oferece e propõe, que quando entram no campo da cidadania, cada católico age por conta da sua responsabilidade. Porque católicos, mas com a sua responsabilidade. Na sua opinião, esses vencidos do catolicismo são as verdadeiras elites católicas deste período? Eu aí penso que temos que ser muito... Aí o investigador tem que se colocar numa posição de grande humildade. E eu parto deste princípio, são os atores que se definem. Se uma determinada personagem da sociedade define uma pertença e uma referência, seja ela qual for, no caso católica, eu tenho que admitir isso como um elemento de identificação dessa personagem. Não me cabe a mim ajuizar se ele é verdadeiramente, se ele é bom ou mau católico, se ele tem... Mas, sobretudo, se é o verdadeiro líder, a verdadeira elite. E ainda isso, muito mais, não é? Nós podíamos nos perguntar, repara, há uma pleiade de gente, só para ficar no mundo da política e da intelectualidade, que sai, ou do sindicalismo, que sai das hostes da Ação Católica, que está na base, no fundo, de várias tendências que se corporizam na sociedade portuguesa nos anos 70 desse tal reformismo. Já não apenas social, mas sindical e político. Há setores do catolicismo, do mundo operário, por exemplo, que estão na base e vão participar na fundação, por via dos CCOs, na altura dos Centros de Cultura Operária, da Intersindical, antes do 25 de Abril. Como há outros que não participam desse processo, demarcam dele e vão estar com o chamado sindicalismo livre, que é uma corrente que emerge, ligada, aliás, ao sindicalismo internacional, no pós-25 de Abril. Vamos encontrar gente que se vai investir, digamos assim, no marcelismo, por via de um reformismo político, gente que vai integrar os governos de Marcelo Caetano numa perspectiva, diríamos hoje, mais tecnocrática. Há gente que vai entrar numa oposição declarada, veja-se a ala liberal, que depois entra em ruptura com Marcelo Caetano. Todas essas figuras, desde um João Pedro Miller Guerra, o líder da ala liberal, a figura mais conhecida, que depois veio a estar na fundação do PSD, peço desculpa, estou com um lapso de memória. Surgirá, entretanto, o grande também líder são muitos, do PSD, Sá Carneiro. Sá Carneiro. A sua formação vem da Ação Católica Portuguesa, evidentemente que caldeada também já por outras dinâmicas, como, por exemplo, os movimentos de casais de Nossa Senhora, mas são gerações... António Sousa Franco vai-se agora fazer uma homenagem na universidade proximamente à sua figura.
Isto só para dar Manuela Silva, muitos outros líderes, mulheres e homens. governantes mais recentes, se formos analisar no espectro partidário do PS, no mínimo do PS ao CDS, encontramos, e mesmo no PCP, ou no Bloco de Esquerda, quer dizer, eu diria que praticamente ainda hoje, em todas as formações políticas que estão em assento parlamentar, em todas elas, encontramos parlamentares, portanto, ou políticos, cuja sua matriz de origem, sendo católica, tiveram a sua formação ainda na Ação Católica. Portanto, isso mostra, digamos assim, a sua capacidade de formar e de provocar liderança. Dr. Paulo Fontes, nesta análise a este período da história, permita que façamos agora ou que confrontemos com o que se passa na atualidade. Ao folhear este volume, creio que é fácil encontrar não só propósitos como formulações e projetos que vão muito ao encontro, por exemplo, daquilo que são projetos atuais, e especificamente da Igreja Católica em Portugal. Está em curso um processo de repensar a pastoral da Igreja Católica em Portugal. Aqui fala-se na reestruturação da Igreja Católica em Portugal. São processos com muitas semelhanças? Em primeiro lugar, eu penso que há uma primeira constatação histórica que temos que fazer. Faz parte do nosso mundo moderno, digamos assim, a ideia de permanentemente procurarmos atualizar respostas relativamente a uma realidade que surge como nova. Isso é curioso e está na própria matriz da Ação Católica. Por exemplo, a ideia de crise. Desde o início, que a Ação Católica não só afirma que existe uma crise na sociedade, mas ela própria se revê muitas vezes em termos da sua própria crise. E é muito curioso. Que é um elemento que tem um efeito, e um discurso que tem um efeito simultaneamente de reconhecimento de limitações, de procura de caminhos, e tem também um efeito, diríamos, performativo, de procura de mobilização para combater essa mesma crise. Quando se diz que há crise, é também uma ocasião de dizer estamos em momento de repensar, de mobilizar energias, de congregar esforços. Portanto, eu penso que é esse paralelismo também, de alguma maneira, podemos fazer com os dias de hoje, mesmo afastando-nos, mas mantendo a formação histórica, mas afastando-nos do passado e vindo ao presente mais imediato, há sempre esta procura de responder à novidade, àquilo que surge como novo. Que muitas vezes não é tão novo assim, vamos dizer. É curioso, por exemplo, na gíria do catolicismo, por exemplo, a partir dos anos 80, 90, falou-se muito dos novos movimentos eclesiais. Muitos desses novos movimentos têm existência histórica desde os anos 40, 50 e 60. Na altura falava-se mais em movimentos associativos e no ímpeto associativo. Exato. Mas eles apresentavam-se como sendo novos. O que era novo não era propriamente esse tipo de movimentos. O que era novo era o seu papel e o seu protagonismo que ganham um outro espaço e uma outra expressão, por exemplo, relativamente à própria Ação Católica. Porque a Ação Católica, no contexto da democratização da sociedade portuguesa, inevitavelmente, e das mudanças que o Segundo Concílio do Vaticano trouxe à Igreja Católica, ela abriu caminhos para a possibilidade de afirmação de uma presença adulta de leigos no interior da Igreja e no interior da sociedade, no seio da sociedade, e, portanto, essa possibilidade para a qual a própria Ação Católica contribuiu, levou, de algum modo, ao esgotamento do seu paradigma original que esteve na sua gênese. Porque veio permitir a emergência da diversidade, da pluralidade. Isso passou a ser reconhecido como um bem. Portanto, isso vai criar espaço para que outros movimentos, outras dinâmicas, muitas já pré-existentes, ganhassem espaço, se pudessem afirmar, até porque respondiam a questões para as quais a Ação Católica tradicionalmente não estava vocacionada. Mas com dinamismos de pertença e com afirmações distintas, nomeadamente os da Ação Católica, uma militância social, nestes mais recentes, há uma acentuação da dimensão espiritual? Eu penso que quando nós observamos o catolicismo ou outras dinâmicas religiosas, mas estamos aqui a centrar no catolicismo,
ele é sempre composto, ele tem uma grande organicidade, quer dizer, o catolicismo nunca deita fora propriamente nada, procura sempre progredir, crescer por incapacidade de integrar. E daí que nós encontremos no seio da Igreja Católica associações que vêm desde o século XIX, ressurgência de movimentos que nós pensávamos extintos. Estou agora a trabalhar num guia para o estudo das organizações católicas, sempre curioso de ver como há nomes de movimentos que se pensavam extintos nos anos 40, 50, do século XX, e que hoje foram retomados e ressurgem, umas vezes nos mesmos modelos, outras vezes em novos moldes. E há coisas completamente novas. Portanto, há aí um ímpeto, de facto, associativo nessa diversidade, nessa pluralidade, agora, que não pode ser classificado numa oposição binária apenas entre movimentos mais de presença social ou movimentos mais de espiritualidade ou de maior contemplação. Porquê? Porque, no fundo, todo o movimento, toda a dinâmica católica, como toda a dinâmica religiosa, acaba por combinar estas várias dimensões. Temos já muito pouco tempo. Os acentos é que são muitas vezes diferenciados. Uma última questão, para uma resposta também em breve. Que aproximações é possível fazer-se entre a recristianização da sociedade proposta e tentada aqui e conseguida, se calhar, nos anos 40 e 50 e o projeto de nova evangelização em curso? Eu penso que há uma grande diferença. A ideia da recristianização partia da ideia de que houve outrora um modelo de sociedade cristã a que haveria que, de algum modo, ou voltar ou refundar. Hoje há a aceitação da laicidade como um espaço de pluralidade, não só no interior da sociedade, mas de valorização e de uma outra relação dos crentes, cristãos, no caso, católicos, na sua presença na sociedade. E, portanto, a realidade é completamente distinta. Portanto, falar de nova evangelização, ou falar de evangelização, é um paradigma que nos remete, penso eu, para uma outra teologia que vem do Concílio Vaticano, do Segundo Concílio Vaticano, nomeadamente, permita só que a formou, eu chamaria, na gíria católica, esse tem um nome que é a teologia dos sinais dos tempos. Portanto, a capacidade de ler a realidade para nela estar presente de maneiras muito diferentes. E, felizmente, que estas investigações históricas ajudam a compreender essas novas formulações na atualidade. Professor Paulo Fontes, muito obrigado por ter estado neste programa. Foi um prazer. Onde quisemos apresentar um período da história onde se geraram dinâmicas reformistas, sociais e católicas e que agora é um período que é melhor conhecido pela obra de Paulo Fontes que quisemos apresentar ao longo deste programa. Desejo-lhe bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.